E sobre o irmão Rafael, né, cooperador lá do Capim, região ali de Itapetininga, em São Paulo. Houve a reunião com ele agora no último domingo que passou e muitas pessoas estão me perguntando qual foi o resultado, o que foi que aconteceu, né? Se o Rafael continua no ministério, se foi sentado, se foi tirado a sua liberdade, como os irmãos costumam falar aqui na congregação cristã no Brasil, né? Pois bem, nós vamos contar para vocês o que realmente aconteceu. Mas antes, se inscrevam aqui no nosso canal. Ativa o sininho das notificações, gente. Isso é muito importante. Inclusive, tem pessoas falando comigo que não está conseguindo receber as notificações quando o irmão Jason inicia uma live, né? Ou quando o irmão Jason grava um vídeo aqui. Isso acontece porque você não ativou este sininho. Portanto, é importante que você o ative. Tá? E também não esqueça de dar o like aqui no nosso canal para que a nossa voz a cada dia chegue para mais pessoas. E como todos nós já sabemos o que aconteceu, né? O irmão Rafael levantou num culto ali onde ele deixou transparecer não só para a Irmandade, né? Mas para o mundo toda a sua indignação, pois ao levantar naquele culto, ele pede para que a Irmandade o filme, querendo que aquela filmagem chegue aos anciãos do Brás, não só aos anciãos do Brás, como a todo o ministério, né? Ele dava para se perceber até uma certa revolta ali no Rafael, uma certa amargura também, e esse caso dele acabou que teve uma repercussão muito grande, não só nacionalmente, tá? Eu acredito que até pessoas da congregação cristã em outros países ficaram sabendo desse caso do Rafael. E assim, já estava marcado, né, uma reunião onde ele teria que comparecer perante o ministério, e foi justamente esta reunião a causa da revolta do Rafael, onde ele ali falava que deveria estar discriminado tudo certinho, o motivo pelo qual ele estava sendo chamado, convocado naquela reunião. Pois bem, nós sabemos que o homem de Deus, para ele fazer parte do corpo ministerial, isso não é só na CCB, isso é em qualquer denominação evangélica, né? Meus queridos e amados irmãos, precisa-se estar uniforme, andar em unidade todo o ministério, falando uma mesma linguagem. E o que aconteceu foi que o Rafael já não estava falando a linguagem ministerial, tá? Ele já começou a falar algumas coisas ali, inclusive contra coletas, falando que estava sendo perseguido por alguns irmãos da sua região. E o que acontece é que toda essa fala dele deveria ter sido colocada na reunião ministerial, até porque a mesma já estava marcada, né? Já havia ali sido solicitado o seu comparecimento, mas ele, perdendo ali a paciência, né? No culto onde foi designado um ancião para atender esse mesmo na sua comum, o Rafael impede que esse ancião ele atenda ao culto, se levanta ali e esparrama
para todo o Brasil a sua indignação. E aí, todo mundo fica sabendo o que estava acontecendo ali na sua região, onde ele se diz estar sendo vítima de perseguição. Mas, irmãos, toda a história tem seus dois lados. Nós não podemos fazer um julgamento de alguém ouvindo apenas uma versão. Então, assim, o Rafael foi convocado naquela reunião no dia 27 e eu acredito que foi ouvido o outro lado da história também. Até porque os anciães, eles não vão julgar uma causa, meus queridos, sem ter o pleno conhecimento da mesma. Mas, enfim, o que aconteceu? O Rafael foi afastado do ministério ou não? Pois bem, eu estive conversando com um irmão que é da região lá do Rafael e ele passou para mim que sim, o Rafael foi afastado, né, das suas atividades ministeriais por tempo indeterminado. Aí, irmão Jason, mas qual é a sua opinião sobre isso? Gente, eu já havia colocado a minha opinião em alguns vídeos que eu gravei aqui, em algumas lives também. Eu já estava sabendo que isso iria acontecer. Até porque eu já fui do ministério e eu conheço muito bem como é que funciona. E eu estou de acordo com o ministério, tá, gente? O ministério agiu bem, agiu corretamente, nada contra aqui a pessoa do Rafael, tá? Aí a minha opinião aqui não tem nada pessoal com relação a ele, mas eu já coloquei a minha opinião aqui, que a atitude que ele tomou foi uma atitude errônea, infelizmente, pois o que ele fez ali diante da Irmandade, impedindo o culto, passando toda a sua indignação para a Irmandade, aquilo ali deveria ter sido feito na reunião. Aí sim, até porque, para que servem as reuniões se não for justamente para isso? Se lavar as roupas sujas, né? Se conversar, tentar entrar ali num consenso, né? O ministério é para isso. E aí eu acho que o Rafael, ele errou sim, e eu até compreendo, né, o que ele fez, mas eu não concordo. Então o Rafael, eu acho que ele se precipitou, né? Não era para ele ter feito o que ele fez, até porque pela sua fala dá a se entender que ele gosta muito de estar no ministério, ele gosta muito de estar ali diante do povo, diante da Irmandade, fazendo visita, congregando, trabalhando na obra de Deus. Mas para se trabalhar em qualquer instituição que seja, precisa-se ter humildade, submissão e, principalmente, trabalhar em união com os conservos. E com relação à perseguição, meus queridos, a perseguição, gente, é como se diz, é osso do ofício, são os ossos do ofício. Já pensou se os discípulos, os apóstolos, eles fossem se revoltar por causa de perseguição, não teriam servido a Deus, né? Teriam parado no meio do caminho, a obra não teria dado continuidade, não teria chegado até onde chegou
nos dias de hoje. Se a obra de Deus, o Evangelho, né, está hoje nesse patamar que nós, do nosso tempo, conhecemos, foi graças aos antigos que passaram por cima de pau e pedras, lutaram contra todos, podemos dizer assim, né? Não desistiram, sofreram perseguições, sofreram inveja, sofreram ciúmes, mas resistiram e conseguiram levar o Evangelho. Tanto é que hoje nós podemos usufruir de tudo isso que está diante de nós, que é a palavra do nosso Deus. E é lógico, gente, que existe perseguição de fora, mas a perseguição mais perigosa é a que surge dentro, é a que surge entre os nossos irmãos, né? Porque José foi perseguido pelos irmãos, Davi foi perseguido por quem? Pelo seu próprio rei. O próprio rei de Davi tentou tirar a sua vida. E mesmo assim, Davi não se voltou contra o seu rei. José não se voltou contra os seus irmãos. Por isso que o irmão Jason sempre fala aqui, devemos pedir sempre a Deus sabedoria para entrar e sair no meio do povo de Deus. Então, infelizmente, ocorreu isso com o Rafael, né? Nós não sabemos durante quanto tempo ele vai ficar aí afastado do ministério, mas é isso, pessoal. E vamos continuar, né? Tem até um hino avulso aí que fala: a inveja e o ciúme é o preço do dom. E nós, como homens de Deus, precisamos saber lidar com isso. Porque se você não souber lidar com determinadas situações, você acaba metendo os pés pela cabeça, né? E quando menos se esperar, você está em uma situação muito difícil, muito complicada. Mas muito bem, meu povo, esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos vocês, né? Eu espero que realmente o Rafael ele consiga se manter, ele consiga permanecer firme, tá? Na graça do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Afinal de contas, não é ministério que vai nos salvar, não é ministério que vai nos levar para a glória, e sim estarmos firmes na presença do nosso Deus, com ministério ou sem ministério. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus e recebam aí o abraço do irmão Jason.